Eu falo demais, né? Bom, Weber, foi interrompida a tua fala, né? Porque o nosso Zoom é o gratuito, então ele tem um curto período aí de 40 minutos. E como o assunto é extenso, né, a gente não tem como fazer uma fala dessa em pouco tempo. É muita informação Sim. e é muito detalhamento. Você se recorda exatamente onde você estava? Você tem como continuar? Eu estava fazendo algumas considerações a respeito da dificuldade que é o mercado, né, absorver a mão de obra PCD em função de dificuldades que as pessoas têm em relação à compreensão de como as coisas realmente funcionam para um autista, por exemplo, qual é a perspectiva e como ele deve ser abordado no ambiente de trabalho. E, normalmente, o que acaba acontecendo é, ao invés de mudar a cultura empresarial para que ela seja realmente inclusiva, que a gente vê, normalmente, na prática mesmo, é o empresário enxergando as demandas específicas de uma pessoa autista como exagero, frescura, excesso de reivindicação. Mas dando sequência nesse raciocínio, o que eu percebo também é que quando o autista ressignifica, ele também aprende a se defender. É aquilo que os americanos chamam de advocacy. A gente passa a buscar os parâmetros legais, as formas de se posicionar de maneira efetiva nas situações concretas. E aí ele passa a ser o chato, o enjoado, porque ele entende da norma, ele sabe onde ele se enquadra, e ele exige o tratamento mínimo legal e moral e ético dentro do ambiente de trabalho. Então, aí, a pessoa que reivindica, e hoje eu sei isso com muita clareza, porque eu sempre fui tratado como chato, por reclamar de quem furava fila, por não entender por que as pessoas furam sinal de trânsito, por não entender a necessidade da malandragem, passar o outro para trás, essas coisas. Eu não entendia isso. E ficava pensando, gente, será que eu sou o chato da história? Será que esse é o comportamento normal, esperado, esperável, e eu tenho que aprender a fazer assim? Ou eu vou continuar sendo chato? Aí eu desculpo que não é chatura, é uma condição de neurodiversidade que torna a gente um pouco mais preocupado em fazer as coisas corretamente. Então, o que eu vejo é isso. Existe norma derivada de políticas públicas, de fundo internacional, né, associadas a compreender a igualdade como isonomia e atendimento à diversidade. Eu vejo uma tentativa de retrocesso em governos de extrema-direita, em governos fascistas. Vejo que é preciso que a sociedade continue mobilizada, porque conquistar direito não é exercê-lo, a gente sabe disso. E vejo também uma profunda ignorância, no sentido de desconhecimento das normas, e que também passa, aí vou usar as palavrinhas, né? Outras palavrinhas que viraram chiclete, empatia e compaixão. Tudo bem, empatia e compaixão, você pode ter um registro, são palavras que estão inicialmente ligadas a uma concepção religiosa, do se preocupar com o outro do ponto de vista de uma postura piedosa ou qualquer coisa assim. O budismo fala muito em empatia e compaixão, mas hoje são conceitos que vêm sendo estudados cientificamente, não para buscar a origem do que é empatia, o que é compaixão, mas para tentar entender como é que
atitude empática e compassiva, como é que ela produz modificações importantes no funcionamento do nosso corpo, na produção, por exemplo, de endorfina, que é essencial para a sensação de bem-estar, de conforto, de alegria, eventualmente até de felicidade. Então eu vejo isso. Agora, em dezembro, a Universidade Estadual do Maranhão, eu tive uma conversa ontem com o pessoal lá, finalmente eles vão lançar um material que eu escrevi lá em 2022, que faz parte de um curso. E é um material onde a gente aborda direitos das pessoas autistas. Então, ontem eu recebi uma, a comunicação da pessoa responsável e vai ser lançado oficialmente agora em dezembro, esse curso que a gente fez, né? Então, eu fico pensando, a gente escreve, a gente fala, a gente grava alguma coisa, posta aí nas redes sociais, mas é muito complicado, é muito difícil, principalmente porque a capacidade de enxergar o outro na diferença dele, na especificidade dele, tem muito a ver também com tempo, com capacidade de digerir lentamente os comportamentos individuais e tal. E a gente vive uma cultura empresarial que não permite isso, né? Tudo é para ontem, tudo é muito acelerado, você vê tabelas de Excel, você vê números e dificilmente você vê pessoas. E vou insistir, a minha experiência profissional me mostra que isso é em todos os lugares, da empresa média à empresa grande, do Ministério Público ao Poder Judiciário, passando por empresas estatais, empresas municipais e empresas privadas em geral. É um comportamento recorrente, ele é universal. A incapacidade de entender a especificidade do outro. E é interessante que, independente do lugar onde isso acontece, em qualquer lugar do Brasil, os sinais dessa indiferença ou dessa ignorância são exatamente os mesmos: impaciência, incompreensão, ironia, terrível, mas é assim. Coisa muito interessante que tu estava falando é que me vem à mente até um fato que um colega autista estava me relatando hoje, da experiência dele dentro do trabalho, no momento em que o laudo dele saiu, o laudo dele saiu agora em 2023, e ele mostrou isso na empresa, uma empresa que ele já estava desde 2016. Aí esse cidadão passa por um burnout, primeira coisa que ele tem é um burnout, um quadro depressivo também muito profundo, e o gerente dele disse para ele, olha, sai uns 15 dias para se recuperar, como se burnout se recuperasse assim, né? Mas até então ele não tinha noção de que ele era autista, né? E ele sai, quando ele retorna, ele já vê que o ambiente já mudou, as posições já estão mudando, a posição dele de comando como profissional sênior da área de TI já estava sendo retirado da mão dele, de um modo muito sutil, mas as coisas começavam a acontecer. E aí ele, nessa investigação com relação à questão do burnout, da depressão, ele chega a uma neurologista que começa a examinar, fazer o diagnóstico. Ela identifica primeiro o TDAH, fecha o TDAH, mas ela desconfia do autismo. Então, ela pede para ele fazer um psicodiagnóstico, uma avaliação mais extensa. Essa avaliação levou um bocado de tempo, como a gente sabe que leva, né? E, no final das contas, ele foi dado como autista de nível 1, que é outra coisa que eu questiono muito, essa questão dos níveis de suporte colocados no laudo. Mas tudo bem, está lá, né? Então, na verdade, eu entendo um autista com grau 1 de severidade e o nível é algo flutuante, dependendo da demanda. E ele apresenta, né? Isso sai em dezembro de 2023, e ele apresenta já em janeiro no RH da empresa. E a partir daí, aquilo que era geladeira se tornou um iceberg.
As coisas foram piorando, piorando, piorando. Pediram para ele que indicasse um profissional para a posição de uma outra pessoa. Ele indica um amigo e, em seguida, ele é retirado. Essa pessoa é colocada no lugar dele. Ele é demitido, né? Após ter apresentado o laudo para a empresa. E aí ele me relatava uma coisa que vem muito de encontro a isso que você está falando, porque para ele ser enquadrado como PCD dentro da empresa, pediram a ele que fosse ao médico do trabalho. E o médico olhou o laudo, olhou para ele e falou: Poxa, mas você fala, você anda, você não está se batendo, você não está gritando, então você não é autista. Você é casado. Você é casado, então você não pode ser autista. Aquele, como se fosse os chavões que a gente ouve o tempo todo. Mas aí ele foi gerenciando ali e o médico do trabalho acabou atestando e concordando com o laudo que ele tinha em mãos. Como se algum médico pudesse questionar o laudo de outro, né? Principalmente nessa área, eu sei pelo meu psiquiatra que ele não pode questionar o laudo de outro médico, de outro neurologista ou de um outro psiquiatra. Bom, esse é um caso que, inclusive, eu iria te perguntar se é possível, uma vez que eu apresente, porque é um grande receio que a maioria dos autistas tem, inclusive numa outra entrevista que eu fiz com uma autista, que ela é, o caso dela é que ela não é uma profissional que tenha uma garantia de empregabilidade, porque é professora universitária, não concursada, né? Então, ela trabalha para uma universidade, mas ela pode ser mandada embora a qualquer momento para essa universidade. E ela tem o laudo dela é bastante recente, né? Tem coisa de 2, 3 meses, mas a autoidentificação já vinha há muito tempo e ela já vinha na busca do diagnóstico do laudo. E ela tem muita hipersensibilidade, muitas dificuldades, mas ela continua naquele estado de estar se esforçando cada dia mais para poder cumprir as suas funções. E ela diz que ela sabe que ela pode dar o melhor dela para a universidade, desde que ela possa ter, como mínimo, um intervalo de descanso. Ela não consegue funcionar bem 5, 6 dias por semana. Ela precisa trabalhar 2 e ter um de descanso para autorregulação, para restabelecer o nível energético dela. Ela diz, mas Paulo, eu tenho medo de falar, porque se eu abrir o laudo, falar que eu sou autista, eles vão me mandar embora. Ela disse, inclusive, eu já tive crise na frente de alunos, na frente de professores. E aí é onde eu acabo tendo que falar, não, tudo bem, eu estou no espectro do autismo. Ela disse, mas sempre fica um desconforto e um receio. Então, olha só, a gente tem o receio dessa profissional, que é o receio de muitos de nós. A questão desse rapaz que é casado, que é pai de uma filha Teia também, de 14 anos, e, e que ele absolutamente não sabe se a empresa agiu dentro da lei e poderia fazer isso ou não. E essa questão, quando o médico de trabalho não está gabaritado para exercer essa função. Isso ocorre, inclusive, no INSS, porque o perista, né, eu acho que é assim que se fala, né, o médico que vai fazer a perícia, ele também não tem esse perito, obrigado. Ele não tem conhecimento absoluto de nada do que ele está verificando ali. Ele não é especialista naquilo. Então, eles questionam os laudos, os diagnósticos que chegam, né? E é de se esperar que seja assim, uma vez que quando profissionais que deveriam estar cientes, principalmente falando com relação ao autismo, que deveriam estar cientes do que é o autismo, como neurologistas, psiquiatras, psicólogos, não têm o conhecimento e também vêm com essa fala capacitista, né? Então, nós estamos nesse ponto. Tu teria algo a dizer, primeiro, com relação a esses 2 casos que eu te citei, né? Inclusive, para que eu possa dar uma devolutiva para essas pessoas, olha, no caso da colega, se ela pode se sentir um pouco mais segura
em apresentar o laudo dela e pedir algumas adequações para que ela tenha melhor qualidade de vida e de desempenho profissional, né? Apesar dela não ter uma estabilidade de emprego garantida, e para esse colega nosso que foi demitido após a apresentação do laudo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses dois casos, que você falasse um pouquinho dessa questão dos médicos de trabalho, como você vê isso, né? Essa descapacitação desses profissionais. E depois a outra pergunta eu vou te deixar, vou deixar para fazer daqui a pouquinho para você, que vai ser com relação a esses aparatos legais. O que, que nós temos hoje de aparato legal que possa nos garantir dentro do ambiente de trabalho ou em condições de lutar, de almejar um posto no ambiente de trabalho e também com relação ao meio acadêmico, né? Como é que está isso? Tá bom? Não sei se você tiver para falar sobre isso. Paulo, dá para falar sobre isso uns 2, 3, 4 dias, tranquilamente. Vamos por partes. Vamos fazer igual o Jason, É, sexta-feira 13. Vamos por partes. ou o Jack Primeiro, Stripador também serve. esse também serve. Eu estou em processo de aposentadoria e eu estou pedindo aposentadoria por, pela condição do autismo. Não fiz o processo para não me desgastar, para não ficar mais estressado. Quem está fazendo é uma colega especialista nisso, especialista em processos de aposentadoria. É o primeiro caso de autista que ela pega, apesar de 20 e tantos anos de profissão. E eu vou passar por duas juntas médicas. E o meu temor é exatamente esse, que eu seja reprovado e a gente tenha que pleitear a aposentadoria judicialmente. E se eu for buscar aposentadoria regularmente, eu só posso me aposentar em 2030, com a integralidade dos vencimentos. E eu não quero. Ficou muito claro para mim que lá depois do diagnóstico, logo depois do diagnóstico, em novembro de 2022, ficou claro para mim que sala de aula eu não quero mais para efeito de aulas regulares e trabalhar com jovens, eu não quero mais. Isso porque um dos motivos foi essa a invasão dessa concepção fascista de extrema direita nas escolas brasileiras, né? E aí eu falei, eu não sou obrigado a suportar isso. Isso me trouxe um custo pessoal muito grande, porque tomando essa decisão, eu passei o ano de 2023 financeiramente desestabilizado. E eu venho ainda reconstruindo muita coisa, inclusive a minha advocacia dentro das minhas concepções atuais. Mas eu tive a felicidade de ser contatado por uma editora de São Paulo para produzir material didático, acabei virando revisor de outros materiais didáticos também. E isso vem me ajudando a reequilibrar a minha vida financeira. E eu não tenho, quer dizer, e pelo fato de ter um filho adulto que trabalha, então, assim, eu não tenho grandes preocupações de despesas, porque eu levo uma vida muito simples. Os meus gastos fundamentais são com comida e livro. Nem carro eu quero mais, eu vendi moto, eu pego um Uber, pego um ônibus, inclusive porque o trânsito está muito difícil e eu me desregulo muito fácil no trânsito. Então, a gente vai fazendo ajustes, vai sofrendo algumas perdas, algumas. Mas, enfim, hoje eu me sinto muito mais em paz, mais equilibrado, de bem comigo mesmo. Então, eu estou com medo das juntas médicas pelas quais eu vou passar, mas deixa para ficar com medo do dia que marcarem, né? Só estou exercitando aqui a previsibilidade. Os casos que você me conta.
todos eles passam necessariamente por um problema fundamental nas sociedades como a nossa, que é o problema da, da complexidade das relações de poder. Porque, por mais que você pense que existe um poder legislativo que cria a norma, aí o presidente da República sanciona, se for norma federal, e aí ela é regulamentada e passa a obrigar comportamentos, os comportamentos que a lei obriga vão sendo modulados pelas interpretações daqueles que têm que usar e aplicar a lei. E aí a gente entra numa questão, estou evitando citar teóricos e autores aqui, mas isso é inevitável. A gente entra numa questão que o Michel Foucault mostra para nós há 60 anos atrás, que é o poder é uma rede que se espalha nas relações sociais, no cotidiano. Ele não tem um centro, ele não tem um lugar de onde ele emana. A prática, o exercício do poder, ele não vem de Brasília, ou do Rio de Janeiro, ou de Belo Horizonte, não vem. Ele se exerce nas relações que a gente estabelece no nosso dia a dia. Então, por exemplo, eu tenho o laudo na minha mão. Conto ou não conto? Mostro para o patrão ou não? Me exponho ou não? Um caso que já está encerrado de forma positiva para cliente, aconteceu aí no Rio de Janeiro, inclusive. Ela, de posse do laudo de autismo, num processo de desregulação muito grande, aparece no trabalho dela, servidora pública, aparece no trabalho dela uma daquelas avaliações regulares, né? Avaliações de desempenho. Onde é que ela foi mal avaliada? Naquilo que a lei brasileira, inspirada na, naquele documento da Associação de Psiquiatria Americana, o famoso, como é que chama? DSM, né? Onde ela saiu mal? Nisso que o DSM traz e que a lei brasileira também traz. Dificuldade de interação, dificuldade de comunicação. O resto da avaliação dela foi excelente, 90%, 85%. Mas isso serviu de base para que ela fosse monitorada. E aí vem uma outra avaliação fora do período regular de avaliação, e aí aumenta a desregulação dela. Ela vai até o setor de saúde dessa atividade dela, que é uma pública, e dizem para ela: você não pode divulgar a sua condição de autista, porque estamos seguindo os parâmetros da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. É uma questão de saúde grave e que pode afetar a sua funcionalidade profissional e você não pode divulgar. Então, ela ficou presa numa situação assim. Eu não posso dizer que a minha condição de autista exige adaptabilidades necessárias e razoáveis conforme a lei. Eu tenho que explicar para a minha chefe que precisa adaptar, mas eu não posso vincular a adaptação à minha condição de autista. Eu não posso divulgar para os meus colegas, eu tenho que sofrer tudo que eu estou sofrendo calada. Como é que é isso? Como é que a gente resolveu isso? E todas as punições que ela sofreu foram canceladas. A gente resolveu isso, obviamente, através de um processo de defesa. Inclusive, a própria chefe dela foi exposta nisso, porque a chefe mentiu, mas ela, como todo bom autista, ela tinha os prints de todas as conversas em WhatsApp e e-mail, então a gente demonstrou a mentira, demonstrou a... Não é mentira, né? O pessoal chama de engano. A chefe dela se equivocou, foi ótimo. E aí as punições que ela sofreu foram revertidas. Tá bom.
O caso da professora, eu só posso falar alguma coisa mais concreta a partir do momento que ela possa me fornecer informações mais detalhadas. O caso do seu amigo que foi demitido, aí eu já vejo um problema que tem solução jurídica, porque demissão é uma prerrogativa do patrão. Pode te demitir a qualquer hora por qualquer motivo, mesmo que não tenha motivo grave para te demitir. É um direito do patrão. Agora, quando você consegue vincular a demissão a uma situação ilegal, uma situação que foge do regramento profissional específico ou mais geral, aí é caso de se questionar reintegração ou dano moral e dano material, alguma coisa nesse sentido é possível ser feito. Agora, eu sou da seguinte opinião, aí é uma questão da forma como eu enxergo. É preciso, é necessário, é fundamental que as pessoas, a partir do laudo, se identifiquem enquanto autistas. Primeiro, porque é a única maneira que você tem de pleitear aquilo que é seu de acordo com a legislação. Segundo lugar, é porque é a partir daí que você vai conseguir recuperar ou recriar uma trajetória pessoal e profissional rompendo ou confrontando o capacitismo e confrontando as suas próprias limitações. A minha primeira providência, quando eu recebi o laudo, foi avisar para todo mundo, para minha família, para os amigos, para os eventuais patrões e clientes. Teve gente que recebeu com surpresa, teve gente que ficou com dó de mim, teve gente que buscou remédio para curar o meu autismo. Teve gente que falou assim: ah, agora muita coisa faz sentido, né? Falei: muita coisa agora faz sentido. Então, pela minha condição de professor e de advogado, que eu pude tomar a decisão de pedir demissão de uma escola onde eu trabalhei quase 23 anos e corri todos os riscos e vou continuar correndo, apertar a campainha. Vamos dar uma pausa, depois você edita, né? Já, eu preciso ir lá, só um pouquinho. Vai ter. Então, eu defendo que todo mundo se identifique e procure se afirmar a partir daí. Mas cada caso é um caso, tem as dificuldades específicas de cada um. E apertar a campanha de novo, cara. Espera aí, eu estou sozinho, já viu, né? Se não for criança. Vamos lá. Então, eu defendo isso. A gente precisa analisar as particularidades, as especificidades todas, mas, em princípio, eu defendo que, superados os problemas, a gente possa sinalizar a nossa condição de neurodiversidade. Essa sinalização é fundamental, inclusive, para o processo de ressignificação da vida. Tá. Isso aí eu acho também que é fundamental. É claro que não se pode colocar uma faca no pescoço de alguém e dizer assim, assuma, né? De jeito nenhum. E some aqui na fileira. Mas, porque também passa pelo conforto ou desconforto de cada um com relação a isso. E a gente sabe que abrir o nosso laudo, falar sobre a nossa condição, depois de anos de termos nos escondido de todas as formas, até de nós mesmos, né? Não termos olhado para isso, não é fácil, né? E também tudo isso é um grande processo e é muito particular de cada um. Mas eu também concordo contigo. Eu acho que o melhor que se pode fazer é abrir, falar sobre a nossa condição em todos os âmbitos e nos posicionarmos, né?
para a gente poder exigir que nos respeitem, porque assim como nós temos que aprender a compreender e a entender o funcionamento neurotípico, é importantíssimo, é vital que o lado de lá também faça a sua parte nessa comunicação de mão dupla. Eu vou querer que você nos passe o que nós temos hoje de aparato legal para nos auxiliar, tanto na questão trabalhista, na questão acadêmica, em questão geral da vida cotidiana, só que o nosso Zoom ele tem um tempo, né? Então, necessariamente, a gente vai ter que interromper esse e abrir um outro para falar apenas sobre isso, tá? Então, eu vou te pedir um pouquinho mais de paciência, nós vamos encerrar esse aqui e nós vamos continuar no terceiro vídeo, porque essa entrevista é fundamental para que todo mundo seja empoderado na defesa dos próprios direitos. Tá bom, Weber? Voltamos daqui a Tranquilo, pouquinho. tá, Jóia.